Bom pessoal, estou eu de volta. Vou fumar o meu último Jack Harry com uma farofinha que sobrou de um prensado, que é para render, estão vendo aqui. E vou falando para vocês uma história aí de como foi que eu comecei a fumar brau. Por que eu comecei a fumar brau, pelo menos é o que eu acho, né? E aí vocês tirem os exemplos que puderem. Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade, eu tinha uma vida meio classe média baixa para média média. Tinha 3 irmãos, eu, um irmão, 2 irmãs. Um pai que tinha uma empresa de vender produtos agropecuários, minha mãe, dona do lar. Eu estudava em colégio de padre, fiz o primeiro grau em colégio de freiro, o segundo ano o grau fiz no colégio de padre, no Ateneu Dom Bosco, e o primeiro no colégio Santa Clara, lá em Goiânia. Bom, eu tinha 14 anos de idade, eu fiz pedi a Nossa Senhora para ajudar a arrumar uma namorada, rapidinho, em outra semana eu arrumei uma namorada, sabe? E aí comecei a namorar essa menina, tinha 14 anos, e comecei a ficar muito precoce nessas coisas, né? Por ter começado com 14 anos a querer namorar, porque eu via os caras namorando, via as meninas bonitas na escola, né? Ficava intencionado, né, cara? Eu queria viver o que aquelas pessoas ali viviam. E eu via que eles viviam e parecia ser bom. Que namorar, beijar, essas coisas. Mas essa precocidade que a gente às vezes faz na vida da gente, que é passar na frente, né, das coisas, ou querer antecipar as coisas, ela às vezes é prejudicial. Porque com 15 anos eu já estava com a namoradinha séria, sabe? Chamava namorada, né? Eu gostava demais dela, comecei a namorar ela. Eu tinha de 15 para 16 anos. E justamente na época em que eu... Isso que eu vou deixar para fumar depois. Justamente na época em que eu estava entrando no meu segundo grau, que era no Ateneu Dom Bosco. Então, com esses 15 anos, eu comecei a sentir o prazer de namorar uma menina, de agarrar ela, apertar, beijar, pegar nos peitinhos. Aí, por incrível que pareça, com 16 anos meu pai já deixava eu dar umas dirigidas no carro dele. Ele me ensinou a dirigir com 15 anos. Então, com esses 16 anos que eu estava com essa namorada, eu comecei a estudar no Ateneu Dom Bosco, fazer o segundo grau. Uma expectativa grande, a família tinha, a mãe, né, e o pai, pro filho dar um varão e tal. Mas eu me apaixonei por essa menina e continuei namorando ela uns 10 meses. Só que apareceu uma menina na escola, lá no colégio Ateneu Dom Bosco, no meu primeiro ano de escola. Ela tinha o nome de Paula. E eu achava ela assim muito atraente. Com essa outra namorada minha, essa primeira, eu só agarrava, né? A gente ficava dentro do carro, a gente não transava, mas fazia de tudo, rapaz. Pegava, abraçava, beijava, passava a mão em tudo quanto é lugar, ela também, mas a gente não sabia como é que era pra transar, né? Novinho demais. Aí eu vi essa menina, fiquei interessado nela, que ela tinha uma bunda muito bonita e ela tinha um corpão que me deixou louco, desorientado, né? Mas, entre meio isso, uns colegas meus pegou eu e levou eu pra uma zona, sabe, uma putaria, pra me tirar a virgindade. Então, dos meus 15 anos, entre esse processo de começar a namorar a menina, a primeira namorada, eles me levaram pra zona e eu perdi a minha virgindade com uma puta. E aí toda semana a gente ia, e 2 vezes na semana, pra poder pegar as manhas, né? Eu acabei gostando muito do trem. Acabou que conheci a Paula no colégio, não conheci propriamente. Minha prima era amiga dela e eu perguntei pra ela assim: nossa, essa amiga sua é bonita demais, muito massa. Eu queria
conhecer ela. Ela falou, não, fulano, Sérgio, meu nome é Sérgio, tá, gente? Essa pessoa gosta só de cara loucão. Aí, nos meus 15 anos, 16 anos de idade, eu não sabia direito o que era loucão. Ela pegou e falou, eu falei, que loucão? Como é ser loucão, né? Ela pegou e falou assim, não, Sérgio, loucão é que fuma um cigarrinho de maconha. Aí eu falei, uai, cadê o cigarrinho, menina? Fala pra ela mandar o cigarrinho lá pra mim que eu vou fumar. E não é que a minha prima conversou com ela, ela pegou e mandou um cigarrinho pela minha prima, num papelzinho assim, um tantinho, né, de maconha. E falou, ó, ela mandou pra você. Eu falei, uai. Peguei, corri, chamei um amigo meu, que tinha carro, né, o pai dele deixava ele ir pra escola com carro. Nessas épocas era mais tranquilo andar de carro nas cidades, os pais eram mais liberais. E a gente foi pro estado de Serra Dourada, pro estacionamento do estado de Serra Dourada, e tava na época de chuva, no final de ano já, quase no fim de ano, e a gente foi fumar. Aí eu falei, não, vou fumar um cigarro ali, que a menina falou que se eu fumar, ela namora eu. E aí, meus amigos, eu peguei e fui com ele lá pro estado de Serra Dourada, andamos lá no carro dele, fumei, enrolei, maior dificuldade para enrolar o cigarrinho e tal, consegui enrolar. Não tão bem quanto esse, claro, ficou uma bucha, né? E ela não fez efeito. Fumei e perguntei pro meu colega assim, você tá maluco? Você tá loucão assim? Ele falou assim, uai, tô normal. Eu falei, eu também, vamos embora logo lá, falar pra menina lá que nós é loucão? Aí eu voltei pro colégio, chamei a menina e falei, e aí, eu fumei aquele negócio que você mandou lá pra mim, ó, sou loucão, agora eu quero namorar você. Ela riu e falou, então vamos, né? Ele pegou e me deu uns beijos lá, bem diferente do que eu tava acostumado. Inferno. Eu falei, nossa senhora, mas o que é isso? E aí a gente começou a namorar, e eu fui abandonando a Lucimar, que era uma menina careta, era uma menina de família, eu namorava ela na casa do pai dela, de vez em quando só que a gente saía. Bem diferente da Paula, que era uma menina que dava aventura, que me deixava excitado, que me levava, queria me levar para as coisas que eu não conhecia, que me direcionou para um monte de coisa. Inclusive, uma delas é isso aqui. E com ela eu comecei a aprender a viajar, a frequentar os lugares que tinha gente mais maluca. E nessa época eu já queria ter carro, falava pra minha mãe, não, eu quero um carro, eu quero uma moto. E eu tinha 16 anos. Então era uma época de rebeldia, porque a gente queria ter as coisas, mas existia todo um processo de leis. Era um país que existia em cima da ditadura militar. As drogas eram uma coisa muito discriminada e difícil de se ver, não se achava facilmente como hoje, né? Era coisa de hippie, de loucão, coisas desse tipo. E eu, por estar nessa puberdade, nessa juventude, como encontrei uma pessoa que me dava sexo, de tudo quanto é jeito, gente, essa menina me ensinou a fazer amor, e me dava droga, e aventuras e tudo mais, eu me desviei, eu achei que esse lado da maluquice, da loucura, do doidão, era o lado melhor. Só que isso é uma ilusão. Mas na época a gente não percebe. Vocês que têm 15, 16 anos, vocês não vão perceber isso. Vocês vão perceber que é o quê? Um livre-arbítrio, que é uma opção de escolha sua, que você está fumando porque você quer, porque você está querendo curtir um barato com a turma. Você quer ser às vezes um pouco diferente. Ou você é diferente e para isso você ainda utiliza os artifícios que você tem, é lógico, a sua mão, ao seu alcance, para que as pessoas realmente entendam isso, né, que você faz questão de provar, que eu acho que era um pouco o meu caso, eu gostava de demonstrar que eu era diferente, que eu era mais maluco do que os outros, e tinha uma sede muito grande de conquistar as coisas, de alcançar as coisas, né. Foque fora do tempo. Na realidade, nessa época eu tinha que ter, eu penso hoje, que eu tinha que ter mantido mais um namoro normal, aprendido mais, sem precisar ter ficado agoniado com sexo. Eu ia ficar me masturbando mesmo, era novinho aí.
e ter seguido mais na questão da escola, ter sido um profissional, aprendido mais na escola.